E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Ótimo, mais um dia. Ontem foi nossa aula online, nós fizemos correção, foi muito produtivo, eu senti falta de alguns amigos e eu espero que eles estejam bem e possam continuar assistindo as nossas aulas. A gente vai ajustando aí conforme a gente consegue. Hoje é a nossa aula de História e Educação Física. Eu ainda não busquei as pesquisas sobre os índios lá, sobre as tribos na escola, porque eu vi que poucas pessoas ainda levaram, então eu não fui retirar nada ainda. Eu vou na sexta-feira. Então, se você ainda não levou, corre e entrega lá até sexta-feira pra mim, tá? Aí a gente fala sobre ele mais pra frente, pra poder eu falar com vocês sobre todos, ok? Então, hoje a gente vai fazer correção da atividade da semana passada e vou lembrar vocês sobre a questão da curiosidade. A gente vai corrigir e a gente vai falar sobre ela, tá? Lembra que ontem eu mostrei para vocês uma revista? Então, ela também vai fazer parte da nossa atividade. Então, vamos lá. Na página 154, era para vocês olharem a imagem da habitação Tupinambá em 1593. Essa aqui, olha. Era para vocês olharem ela. E, como se eu não enxergasse, me dizer o que vocês viam. Então, eu espero que vocês tenham dito para mim tudo o que o Debris conseguiu retratar na imagem que ele fez, tá bom? As casas dispostas, muito próximas às outras, de modo que forma um centro, um espaço no centro delas. Então, essa aqui tem as casas em retangular, né? Em forma retangular, deixando então um meio aí para convívio entre eles. E na segunda, que era de Mortis Rugendas, era também para vocês descreverem como ele retratou a cabana dos indígenas. Então, ela era feita como? Era igual a do primeiro? Não, ela era feita de folhas de árvores. E como é que eles sustentavam essas folhas de árvores? Através de galhos. Se a gente verificar, ó, tem galhos amarrados aqui para poder sustentar as folhas. E o que tem dentro dessa cabana? Vocês conseguiram identificar? Tem um índio ali que tá sem dois índios, na verdade, né? Que estão sentados e não é no chão. Onde é? Vocês conseguem me dizer? Na rede, muito bom. Então, a primeira, casas em formato retangular e o meio vazio para que eles pudessem se encontrar, para poder fazer as atividades. Toda cercada, né? Eles construíam cercas aí para manter o espaço limitado. Na segunda, então, a cabana feita com folhas, sustentadas por galhos amarrados, e dentro da cabana tinha rede. Letra B, quantas pessoas há na cabana? Pinte o quadradinho com quantidade correta. Então, tem 6 pessoas? Tem 7 pessoas? Tem 8 pessoas. A gente consegue ver 8 pessoas. Tem 7 adultos e 1 bebê, então 8 pessoas. O que as pessoas retratadas por Rugendas estão fazendo? Então, tem índios na rede, como a gente viu no começo. Tem índio segurando algo. O que ele está segurando? Uma caça, não precisa nem determinar que tipo de animal é, uma caça. E eles vão preparar para comer essa caça. Tem mais índios fazendo o quê? Colocando fogo lá. Está abanando para que haja fogo. Esse fogo é para quê? Para refeição. Tem mais o que aí? Ah, tem uma mulher amamentando um bebezinho. Então, olha quanta ação a gente consegue ver que está acontecendo aí nessa cena. Ao observar a imagem de uma habitação retratada por Debris e outra por Rugendas, o que é possível concluir? São iguais? Não, nada a ver. Primeiro que essa daqui, ela é todinha feita de folhas. E essa daqui, provavelmente, ela tem uma amarração e é feita com barro, coberta por barro. O que mais que tem de diferença aí?
A época, né? Olha só. Esses índios aqui estão entre 1501 e esses daqui 1800, 300 anos depois. 500, 600, 700, 800, 300 anos depois. Mais alguma diferença? A diferença de comportamento não dá para definir, porque a gente não tá vendo. Então, fica só nisso daí. A diferença das casas, uma é feita com amarração e folhas, a outra com amarração e provavelmente barro. Até porque a pintura é muito antiga, não tem tanta tecnologia para a gente saber como era feita. E o tempo, né? Uma em 1500 e a outra em 1800, ok? Joia. E que cada um tem suas características, né? Na 156, atividade 1, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a população indígena era numerosa. Daquele tempo até os dias atuais, vêm ocorrendo conflitos, resultando na extinção de vários grupos indígenas. Lembra que na primeira aula, quando a gente fez aquele sorteio, eu falei que devido à colonização, muito imigrante chegando, muita pessoa chegando para colonizar o país, as tribos indígenas foram se afastando, pequenos grupos se formando então e adentrando em meio à floresta. Para quê? Para manter os seus costumes e a sua origem. Então, eles ficaram bem afastados de nós. Se eu for no centro da cidade, dificilmente eu vou encontrar um índio, né? Para que isso aconteça, eu preciso viajar para dentro das florestas ou para cidades onde tem mais vegetação. E aí, a gente pode até encontrar, sim, tribos indígenas. Eu tenho uma tia que ela vai para Minas visitar os parentes dela. E próximo a eles tem a tribo. Eu não vou contar o nome da tribo que tá lá, porque é uma das que vocês pesquisaram. Aí depois que vocês falarem, eu conto qual é a tribo. Ela até trouxe pulseirinha, artesanato feito por eles, tem brincos e muita coisa. Ela já me encaminhou essas fotos, eu vou ver se eu consigo achar de novo para eu mostrar para vocês numa outra oportunidade, tá bom? Ela e a sobrinha dela, para vocês verem a diferença que é uma pessoa daqui da nossa cidade indo visitar uma tribo indígena. Então, pesquise em revistas e jornais uma notícia sobre os desafios e as conquistas dos povos indígenas na atualidade e leve para a sala. Aí eu pedi para vocês, então, enviarem a foto para mim. Eu vou montar um cartaz virtual e aí eu mando para vocês, eu coloco no vídeo, a gente faz uma forma, coloca uma forma aí de expor esse cartaz. Teve aluno que mostrou mesmo assim que foi à internet, pesquisou, bem legal. Teve aluno que pegou a foto da atividade que eu passei e me disse que era um desafio, mas não. O desafio que você me mostrou, ele é algo que é tratado na tribo até hoje, desde os tempos antigos até hoje. O que eu quero nessa pesquisa é saber que tipo de desafio eles têm vivido na sociedade, em meio a toda essa atualização, em toda essa modernidade que nós vivemos. Essa revista chegou lá na casa da minha mãe. Na verdade, assim, ela foi lá na farmácia e eu achei até que ela tinha ganhado a revista, mas não, eu descobri que ela ofereceu um valor, né, para doação, e aí no final da compra dela entregaram essa revista. Mas aí a gente vê que ela custa assim, ó, R$4,50. É a revista da Droga Raia. Então, qualquer um tem acesso. Aí, eu folheando na revista, eu encontrei valores essenciais. Olha só, eu achei muito bacana, porque eu falei, nossa, calhou com o nosso conteúdo e é bem legal. Não, foge um pouco da internet. Aí eu vou colocar ela aqui para vocês verem e vou ler um pedacinho sobre o que se trata, tá bom? As histórias que escrevo ajudam a preservar os ensinamentos dos meus antepassados. Esse é o Daniel Munduruku. Ele tem 56 anos, é professor e escritor de Lorena, uma cidadezinha muito próxima de nós. Então ele diz assim: cresci ouvindo histórias. Na cultura indígena, elas são uma forma de educar as crianças, de dar um norte ou uma direção.
condições para se encontrarem no mundo respostas para os desafios. O escritor Daniel entende a vida por meio das narrativas. Com seus livros, quer despertar nos leitores uma nova consciência sobre os povos indígenas. Então, a gente vê aí que muitos, né, conseguem estudar, conseguem se formar. Existem índios professores, escritores e muito mais, médicos e por aí vai. E esse aqui é o Daniel, ele tá pertinho da gente e é professor e escritor. E as histórias que ele escreve são para ensinar os leitores, as crianças principalmente, sobre a cultura indígena. Muito bacana, né? Um desafio, olha só. E uma conquista realizada. Ele entrou nessa modernidade, ele se capacitou, enfrentou lá o mercado e hoje ele é um homem muito conhecido. E vocês observam, olha, ele não está nu e ele também nem está com o rosto pintado, porque tudo isso faz parte de cultura em cerimônias, lá no meio do seu povo. No meio da sociedade, eles têm a marca deles. Tá usando aqui, olha, um colar feito por eles com sementes, mas nada tão diferente do que a gente está acostumado a ver, certo? Então tá aí, olha, encontrei uma. Assim que eu receber mais, eu acho que eu recebi 2 ou 3. Assim que eu receber mais, a gente monta esse cartaz virtual, tá bom? Voltando aqui, a gente não vai responder C e D porque ainda não tem esse cartaz. Vamos lá para a atividade 2. Por que é importante preservar e respeitar os costumes e os valores dos povos indígenas? Por que será que é importante? Poxa, e é importante a gente cultivar, manter viva essa cultura toda deles, porque é uma identidade do Brasil. Muito do que a gente faz é cultura indígena, muito do que a gente fala é cultura indígena. Eu vou ler com vocês daqui a pouco um livro. Você sabe falar tupi? Será que você conhece? Então, aqui é um livro que fala o tupi que você fala. Muitos devem ter porque foi disponibilizado pelo Banco Itaú. Olha, é um recebimento gratuito que a gente tem. Daqui a pouco eu vou ler com vocês. Então, é importante a gente preservar, porque muito do que a gente faz é da cultura deles, como, por exemplo, tomar banho todos os dias. É um hábito deles. Os europeus, quando chegaram aqui, eles passavam perfume para disfarçar o cheirinho, passavam um paninho nas partes íntimas. Eles não tinham hábito, porque lá na Europa era muito frio, eles não tinham o chuveiro quentinho, era tudo um processo de encher uma bacia com água fervendo. Então, o banho era raro. Já os indígenas não, eles já cresciam tomando banho em rios, então o hábito de tomar banho é deles. A gente dormir em rede é um hábito deles, olha só que bacana. Então a gente precisa preservar e cuidar porque faz parte da história do Brasil, é uma cultura brasileira. Além dessa cultura, né, que vem de hábitos adultos, tem também as brincadeiras infantis que fazem parte da nossa geração, da nossa época. Como peteca, arco e flecha, cabo de guerra, tudo são brincadeiras aí trazidas dos indígenas para nós. Fora a alimentação que vai mais para baixo. Número 3. Pesquise em livros, revistas ou, se possível, na internet a respeito da cultura indígena do nosso país. Em seguida, faça o que se pede. Circule as palavras que são de origem indígena. Então, e aí? Vocês conseguiram descobrir? Eu espero que peteca seja peteca, batuque não é. Batuque vem da África. Oca é uma palavra indígena. Xadrez não é. Mochila não é. Pajé é. Algodão não é. E tapioca é. Tá? Então ficou peteca, oca, pajé e tapioca. Desenhe 3 alimentos de origem indígena consumidos em sua casa. Das atividades que eu já recebi, 3 colocaram mandioca e fizeram a receita utilizando mandioca. Até teve uma que eu acho que eu vou experimentar fazer, que é um bolinho de mandioca, parece ser muito gostoso, tem que fritar, muito bom. Eu vou experimentar. Então aí, o que vocês colocaram aí que é um alimento de origem indígena? Além da mandioca?
Milho, feijão, amendoim, palmito, mamão, mel. Tudo isso aí são alimentos de origem indígena. Ok, quarto ano? Tá. A gente não vai entrar na 158 porque é o jeito de viver dos europeus. Então, a gente vai lá pro livro de reforço, na página 222, e concluir essa questão aí dos indígenas. O jeito de viver dos indígenas. 222 de reforço. Os indígenas contribuíram de muitas maneiras para a formação cultural e social do povo brasileiro. Alguns exemplos podem ser observados nesse quadro. Então, temos ali o vocabulário, que é o jeito de falar, como por exemplo, né? Arara, samambaia, jacaré, paca, urucum, peteca. São palavras tupi. Aí nós temos o folclore, nesse caso mostra então o curupira. Vocês conhecem a origem da história do curupira? O guardião da floresta, que tem os pezinhos virados para trás, isso mesmo. A história conta que o cabelinho dele é de fogo, e aí então ele protege, para proteger os animais, ele espanta, né, os caçadores, marcando o pezinho para o lado contrário. Então, ele leva os animais para um lado e o pezinho dele está virado ao contrário. Então, os caçadores sempre vão para a direção oposta da que ele e os animais estão escondidos. Essas histórias do folclore são histórias que eles contam para explicar algum fenômeno na natureza, algum acontecimento. A gente vai ver aqui na frente também um conto que é de origem indígena e é folclórica. Então, temos aqui o curupira, tem também as plantas medicinais, no caso, açafrão, alho, boldo, tudo são plantas utilizadas para fazer chá e ajudar a curar aí doenças que estão ali no meio deles. E até hoje, né? Às vezes fala assim, ai, tô tão nervosa, toma um chazinho de erva cidreira, acalma, um chazinho de maracujá, né? A gente escuta muito falar. E alimentação, como registrado aí o milho, e lá atrás vocês já ouviram falar o amendoim, o feijão, a mandioca, a tapioca. Então, ok. Escreva um pequeno texto que contém informações sobre a influência dos povos indígenas na nossa alimentação, no nosso folclore, no nosso vocabulário e no uso de plantas medicinais. Então, vocês podem utilizar dessas figuras, de tudo isso que a gente falou até agora, e elaborar um texto sobre a importância disso tudo. Se o espaço for pequeno, escreve no caderno de história. Daí escreve tudo lá, não começa aqui e termina lá, porque daí fica picadinho. Se você achar que é pequenininho o espaço, já escreve lá. Número 2. Os indígenas tinham sua própria forma de explicar os fenômenos da natureza, como a chuva, os relâmpagos, o dia e a noite. Então, para tudo, eles tinham uma história do porquê aquilo acontecia. Eles explicavam esses fatos por meio de histórias que chamamos de mitos, que foi o mesmo caso que eu contei do folclore. Folclore e mitos são histórias contadas pelos povos, não acontecem de verdade. Conheça a seguir como o povo indígena Panará, que vive no Pará, explica a origem da água. Essa história é uma belezinha. Eu não vou ler ela com vocês, vou deixar vocês lerem e aí vocês vão recontar essa história em forma de desenho para mim, tá? Essas são as atividades. Eu quero ler com vocês um livro chamado O Tupi que Você Fala. Às vezes você fala assim, eu não conheço nada dos índios, né? Eu não faço nada que os índios fazem. E aí eu já dei a dica, vocês brincam de peteca, vocês já brincaram de cabo de guerra, vocês tomam banho todos os dias, vocês já brincaram na rede. Então a gente consegue observar que muito da cultura indígena está em nós. E olha que capa linda. Linda, né? Aqui tá O Tupi que Você Fala. Quem escreveu esse livro foi o Cláudio Fragata. Vamos ler? Ele é bem curtinho e ele é ilustrado por Maurício Negro. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti?
Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? Sabem? Tudo tupi. E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Olha a ilustração que linda. Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Muito bacana, né? Coisas que a gente fala todos os dias e nem percebe. Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Olha que lindo. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Vocês fazem? Vocês sabem o que é pororoca? Não? Pesquisem para mim e me digam aí nos comentários o que é uma pororoca. Muito legal, hein? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo, sim, senhor? Sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Olha que bacana, o índiozinho se olhando no espelho. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco de curumim. Ai, que bonitinho. E, por fim, nós temos aí a história sobre o Cláudio e sobre o Maurício. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou escolher aqui, agora, uma página para vocês reproduzirem no caderno de arte de vocês. O que vocês acham? Aí vocês vão ter que tentar imitar o máximo possível do jeitinho que tá aqui. Escrever e ilustrar, tá bom? Vamos lá, eu peguei essa página aqui que eu acho que ela tá bem divertida. Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Olha só, vocês vão escrever desse jeitinho. Colorir ao fundo, porque os índios usam muitas cores, né? Tudo bem indígena mesmo. E vão ilustrar para mim os frutos. Olha aí, vocês conhecem? O caju, o guaraná, parece um olhinho, né? A pitanga e o maracujá. Vamos lá? Eu estou treinando vocês a pintarem, então caprichem. Estão vendo que as cores são bem fortes, bem vivas? Professora, mas cansa. Não precisa fazer tudo na mesma hora. Faz um pouquinho agora, descansa, faz um pouquinho amanhã, descansa. E encaminha a foto para que eu possa postar lá no status do WhatsApp e pra gente postar lá na página da escola, a nossa página feita do livro O Tupi que Você Fala, tá? Quem tiver o livro, tá fácil. Quem não tiver, eu vou deixar a imagem lá no final para vocês observarem mais, tá bom? Agora aula de educação física e exercitem o corpinho aí, hein? Um beijo, até amanhã. Tchau!